Miga sua louca. E aí, gente, tudo bom? Eu sou Luana Assis, esse canal é Vral, o Brasil inteiro sabe disso, aqui é babado, minha autoestima também tá muito alta, vocês percebem isso, né? Bom, tô fazendo esse vídeo aqui meio diferente porque, né, resolvi falar sobre algumas coisinhas. Inclusive, nós estamos no terceiro mês, né, do canal, olha aí que interessante, terceiro mês de Vral. E eu decidi meio que devanear um pouco, entendeu? Que é o seguinte... Muita gente me pergunta por que eu só gravo com mulheres e se eu nunca vou gravar com homens, mas não com essa apreensão toda, porque eu sou meio dramática, entendeu? Na verdade, as pessoas ficam com essa dúvida. E aí, como o tema do canal é buscar pautas de enfrentamento ao racismo e ao machismo, eu acabo optando por mulheres, principalmente mulheres negras, porque existe aquela questão aí do lugar de fala, que é o ponto a partir do qual a gente observa a sociedade e interfere na sociedade. Então, ninguém melhor do que uma mulher para discutir machismo, para falar sobre isso, ninguém melhor do que uma pessoa preta para falar sobre racismo. Isso é o lugar de fala, né? Isso também não significa que homens e pessoas brancas não possam falar sobre esses temas. Lógico que podem e devem, até porque não fomos nós, né, amores, que criamos o racismo e o machismo. Então, vocês, caros seguidores brancos e homens, estão super convidados para esse debate. Só que a questão é, o protagonismo é nosso. Por quê? Ora, protagonismo, não é mesmo? Essa é uma palavra que nos é negada na sociedade e... nesse debate que diz respeito diretamente a dores que nos ferem, somos nós que temos propriedade para falar. Então, no espaço de discussão sobre isso, um homem branco ou uma mulher, enfim, branca, falando sobre racismo, por exemplo, deve adotar uma postura de ouvinte, né? Claro que pode falar também, mas a prioridade, né, o protagonismo, não é dessas pessoas, nessas discussões. Então, muita gente confunde, fica achando assim que vocês estão limando pessoas do debate e tal e coisa. Não, até porque o objetivo não é ficar em gueto, o objetivo não é segregar mais do que já existe segregação na nossa sociedade. O objetivo é justamente ampliar, diversificar o debate para que a gente possa finalmente transformar, mudar essas questões, né, que afetam tanta gente. Pensando aí nessa questão do lugar de fala, eu acabo trazendo aí uma discussão sobre representatividade. Essa palavra tá rolando muito por aí, só que antes de entrar nessa palavra é importante falar de um outro conceito assim que é muito polêmico em algumas áreas, em especial aí ciência e jornalismo, que é a objetividade. Muito comum se pensar que pelo fato de existirem normas para a produção científica e para a produção jornalística, tudo que é produzido nessas áreas corresponde à tradução da realidade de forma altamente objetiva. É importante pensar que são pessoas produzindo aquilo, aquele texto, aquele estudo, aquela teoria. Então, pessoas têm repertórios particulares, pessoas têm pontos de vista diferentes, lugares de fala diferentes. Então, a sua produção textual e científica vai sofrer interferência disso. Isso é muito natural. Então, o recorte que se faz, né, para definir, por exemplo, o que é notícia, para definir que pesquisa fazer, quem ouvir, etc, etc. Tudo que se faz passa por escolhas, e essas escolhas são feitas, né, a partir de critérios que não são exclusivamente objetivos. Então existe a subjetividade aí nessas questões. Por isso que é importante pensar em representatividade em espaços estratégicos da sociedade, como a universidade, a política, as grandes empresas, médias, pequenas também, né? A cultura, porque quanto mais pessoas diversas pensando sobre algo, melhor será o resultado. Se a gente fizer, por exemplo, um experimento em que eu, mulher preta, que tenho esse lugar de fala, se eu for fazer um relato de um evento e esse mesmo evento
for relatado por um homem branco, nós traremos resultados completamente distintos, porque a gente tem perspectivas diferentes para avaliar e tal. Então, quando a gente fala em política, por exemplo, se não tem ninguém pensando por um grupo, como um grupo de mulheres, por exemplo, vai haver muitas lacunas de políticas para esse grupo. Muitas pessoas costumam torcer o nariz para essa discussão como se fosse algo pequeno, mas na verdade isso impacta diretamente no tipo de sociedade que a gente tem, que é uma sociedade muito injusta, uma sociedade muito cruel, muito dura, principalmente com minorias. Na verdade são maiorias, numericamente, mas que são tratadas como se fossem invisíveis. Mulheres, negros, LGBTs, etc, etc. Tem muita gente que defende aquele discurso de que somos todos seres humanos, merecemos ser tratados da mesma forma, ter as mesmas oportunidades. Eu acho esse discurso muito bonito, porém ele tem dois problemas, que são, a princípio, a superficialidade, porque fala do óbvio, né? É óbvio que todos somos iguais biologicamente e tal, mas na prática tem gente que passa por problemas, por uma crueldade mesmo que outras pessoas não passam. E um outro problema desse discurso é justamente aquela coisa de fechar os olhos, né, consciente ou inconscientemente, para uma realidade que está aí na cara de todo mundo, que é o fato de que existe racismo, que é o fato de que existe machismo na nossa sociedade. Então, quando você tem, por exemplo, um prefeito branco que usa o aparelho do Estado para reprimir usuários de drogas, dependentes químicos, é impossível fechar os olhos para a identidade dessas pessoas que estão sendo agredidas. São pessoas predominantemente pretas, pobres. Outro exemplo, uma mulher no mercado de trabalho que passa por dificuldades muito maiores do que um homem para conseguir ascender profissionalmente. Isso não acontece por coincidência ou por incapacidade dessa mulher de galgar posições mais altas, mas porque as instituições são pensadas para um homem branco. No ambiente da universidade existe uma falta de incentivo e até mesmo uma censura para mulheres pesquisadoras, doutorandas, etc., que decidem ser mães. Não só aquela coisa de, de repente, se você quer mesmo ter filhos, a pesquisa tem que continuar, seu projeto e tal. Não há aquele acolhimento para que a mulher consiga dar conta dessas demandas. Eu conheço um caso, inclusive, de uma professora que teve que lutar mesmo, assim, pelo direito da licença maternidade, porque ela engravidou durante o doutorado. E não havia esse direito garantido, apesar de ser algo previsto por lei e tudo mais. Então, existem direitos, a Constituição, inclusive, prevê esses direitos aí, dentro dessa ótica de que todos somos iguais perante a lei. Isso é muito bonito, mas na prática não funciona assim. Por isso, inclusive, que existem tantos estatutos, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto de Promoção da Igualdade Racial, Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, etc. Porque, por mais que a Constituição garanta essa igualdade, esses direitos, na prática, esses direitos não estão garantidos. É preciso haver pessoas que passam por essas questões, por essas dificuldades, para pensar esses direitos e lutar por eles. Então, por isso que se fala tanto em representatividade, em proporcionalidade nos espaços de poder. Por isso que a gente precisa lutar por isso, para que a gente tenha uma sociedade realmente mais justa, mais equilibrada, inclusive mais eficiente, né? Porque existem até pesquisas que mostram que quanto mais diversificada uma empresa, por exemplo, melhores os resultados, porque são cabeças que pensam de formas diferentes. Então, você tem um resultado aí de mercado, inclusive, muito melhor. Isso aí abre uma reflexão de que a gente precisa realmente modificar isso em todos os aspectos, né, das nossas relações pessoais, profissionais e tudo mais. Então é por isso que eu estou aqui nesse canal maravilhoso falando sobre essas coisas com mulheres, principalmente, que podem contribuir para esse debate. E eu convido você também a participar, a colar com a gente aqui no VRA, compartilhar nossos vídeos. Tá bom, minha gente? Valeu, obrigada. Um beijo para todas e todos.